Olá, tudo bem? A gente vai hoje estudar o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Pega a sua Bíblia, abre-a nesse capítulo e vamos ter um tempo precioso na presença do Pai aqui. Mas para isso, primeiramente, vamos orar e pedir a graça dele. Pai, todas as coisas vêm das tuas mãos e para ela nós devolvemos. Por favor, abençoa-nos nesse tempo de estudo. Nos instrui, nos dê graça e favor. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: É lícito ao marido repudiar sua esposa por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: Por essa causa deixará um homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, e o que com casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque é eunucos de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Jesus, ele sai daqui da Galiléia e vai para a região da Judéia. Ele já está indo para ali para a região mais próxima a Jerusalém, para continuar o seu ministério. A gente vê aqui agora Jesus, ele já está indo para executar o seu tempo, para exercer a paixão de Cristo, né? Para se dar na cruz. E ele encontra os fariseus, e eles estão o tempo todo querendo experimentar Jesus para poder prendê-lo, para poder acusá-lo de alguma forma. E aí eles trazem a questão do divórcio, sendo que Jesus já tinha falado no Sermão da Montanha. E eles trazem essa questão do divórcio porque havia nos escritos de Moisés que se podia dar carta de divórcio. No livro de Deuteronômio fala sobre isso. E Jesus vai explicar que desde o princípio a vontade de Deus o olhar de Deus é que o homem e a mulher, eles se tornem um quando se casam. Eles se tornam um. E é importante a gente entender que é uma aliança. É uma aliança. E Deus ama o casamento. E Jesus estava mostrando esse princípio para eles e diz que foi dada por causa da dureza do coração. E é importante a gente ver que antes desse capítulo está falando sobre perdão. Está falando sobre perdão. Então, a coisa mais essencial para o casamento é o perdão. Eu já tratei algumas questões do divórcio no capítulo 5. Vá lá para você ver. Então, aqui eu quero deixar, não vou entrar em muitos pormenores, mas eu quero dizer que quando Jesus traz esse parâmetro de que o homem e a mulher devem ficar juntos, a partir do momento que se casam, devem ser um até o fim da vida, é porque o parâmetro é o perdão. Tanto que os discípulos ficam até assustados. Poxa, então se é assim, fica difícil casar, porque se der ruim, como é que eu vou fazer? Então fica aqui um conselho para os jovens: não se precipitem em casar. Não se precipitem em casar. Casamento é para toda a vida. Talvez você está ouvindo essa palavra e você já passou por um divórcio. Se você não tinha entendimento, a palavra fala que
o tempo da ignorância o Senhor não leva em conta. Então, mas assim, você que está no reino de Deus, você está caminhando com o Senhor, você está dentro de um relacionamento. Ore, se você está insatisfeito, ore, busque ajuda, busque auxílio. Jesus vai abrir aqui um parâmetro que se há relações de adultério, a gente entende também situações de perigo mesmo, que existem pessoas que agridem a outra, até mesmo podem estar correndo risco de vida. Então, é interessante você se afastar um tempo, mas busque ajuda, busque ajuda. Eu já participei de processos de reconciliação matrimonial incríveis, situações que estavam perdidas, situações que estavam acabadas, e Deus veio e trouxe graça, e hoje, para a glória do Senhor, esses casamentos são fonte de vida. E ele logo após vai trazer um entendimento dos eunucos. Ele usa a palavra eunuco. Eunuco seria aqueles guardas de harém. São pessoas que guardavam o harém dos reis. Eram homens que eram feitos... Tinham vários tipos de eunucos. Aqueles que guardavam, aqueles que nasciam, né, com algum defeito na sua genitália. Então, assim, não poderiam ter relações, não poderiam exercer o seu casamento. E outros tipos de eunucos, que eram aqueles que viviam nos palácios, que primeiramente mencionei, eles eram castrados porque ele cuidava das mulheres do rei, então eles eram castrados para não poder ter relações com essas mulheres, sendo eles escravos, os seus senhores faziam isso com eles. E tem aqueles que se tornam eunucos, a gente conhece mais a palavra celibato, por causa do reino. São pessoas que escolhem não casar por causa do reino de Deus. Eu teve um tempo que eu pensei que eu era eunuco, eu pensei que o Senhor me chamou para não casar, mas foi só um tempo que eu pensei isso e graças a Deus eu casei, sou muito feliz casado. Então, assim, isso, a palavra Jesus está falando aqui, que é um dom que Deus dá para a pessoa, é um dom. Uma pessoa que tem esse dom, ela não fica abrasada, ela não fica com desejo de ficar beijando um ou outro ali. Ela tem uma graça para ser solteira. E Deus supre ela nesse chamado. E o próprio Senhor também há de recompensá-la naquele grande dia. Depois a gente vê, versículo 13, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Eu fico me imaginando como ficou a vida dessas crianças depois que Jesus impôs a mão sobre elas. Imagine a bênção de Jesus sobre a cabeça de uma criança. Eu posso até quase afirmar que nenhuma dessas crianças se desviou e se tornaram grandes homens e mulheres de Deus, porque foram abençoadas por Jesus. Mas eu quero explicar um pouquinho essa questão dos discípulos terem ficado chateados. Há dois tipos de comentário. Há um comentário que essas crianças poderiam ser crianças de rua, e eram crianças que eram tomadas assim, sem muito respeito, sem muito amor, e os discípulos também tratavam elas com desdém. Então poderia ser isso. E há um outro comentário também que é baseado no costume rabínico, em que as mães levavam as crianças para serem abençoados pelos rabis, pelos mestres da sinagoga, por aquelas pessoas que ensinavam na sinagoga, e os discípulos, pelo visto, achavam que isso não era um ministério muito importante, porque Jesus curava, Jesus ressuscitava mortos, Jesus andava sobre água, Jesus multiplicava pão. Que importância tem que abençoar a criança? E aqui mais uma vez eu vou falar, criança tem toda a importância. E a gente vê o reino de Deus, Jesus, considerando as crianças importantes demais, importantes demais. Ele vai dar uma palavra aqui que é incrível, que é uma máxima. Ele diz assim: o reino dos céus é delas. E logo após, a gente vai ver uma história que é muito interessante, porque vai estar ligada ao coração de uma criança, a forma que uma criança a forma que a gente deve receber o reino de Deus. Jesus, muitas das vezes a Bíblia, ela vai estar assim:
ela vai falar como que é, o que é para ser feito, por exemplo, falar, ó, seja como criança, e depois começa dando exemplos. Ela vai falar assim, perdoe, aí depois conta a parábola. Jesus fala como é que é e depois ele explica como é que faz. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que ficar atento a isso. Atento. Você leu, você não entendeu? Vê o que vem depois, vê o que vem antes. A Bíblia ela tem essa característica. É a forma hebraica de escrever e é a forma espiritual do Pai ensinar as coisas para a gente. Versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, do reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O jovem rico é uma situação tão triste. Eu, quando leio esse texto, eu sempre fico um pouco impactado, porque esse jovem, a gente vê que ele queria mesmo seguir Jesus. E ele vem elogiando Jesus, Jesus até fala com ele, ó, bom, é o Pai. E Jesus já estava ali dando a glória ao Pai. Jesus sempre fazia isso, ele dava a glória ao Pai. E Jesus começa a consultar como é que estava o coração daquele jovem. Tá, você quer me seguir? Aí Jesus fala, você conhece os mandamentos? Você conhece como é que é isso? Conhece como é que é aquilo? Aí ele fala, conheço, eu tenho praticado. Aí Jesus fala para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Esse jovem fica triste e não segue Jesus, porque ele tinha muita coisa. E esse texto, eu conheci uma pessoa que ela tinha muitas posses. Era uma pessoa realmente rica. E ela ficava com medo desses textos, porque esse texto, Jesus logo após vem falando que dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. E eu meditando nesses textos aprendi uma coisa. O problema não é a riqueza. Não é ter riqueza, mas é quanto a riqueza te tem. O problema não é ter posses, mas quando a posse te possui. Esse é o problema. O problema desse jovem, Jesus ele vai pedir o que possui. Jesus para uma pessoa ele pedia para deixar a casa, pedia uma coisa, pedia outra. Para esse jovem ele pediu o recurso, porque o que tinha esse jovem era o recurso. O que impedia esse jovem de seguir Jesus era um amor à riqueza. Era o quanto ele amava. E o amor à riqueza, gente, muitas vezes não é só o conforto, mas é o expressar o quanto você é, o quanto você tem. E o pecado está nessa vanglória. Não quero aqui puxar muito do que não tem no texto, mas esse jovem, o problema dele não era o que ele tinha, mas era o quanto as coisas que estavam na mão dele o possuíam. E Jesus estava querendo libertá-lo disso. Jesus estava querendo libertar esse jovem. Ele não foi. A palavra fala que Jesus, no livro de Lucas, vai dizer que Jesus o fita e o ama. Que Jesus amou esse jovem.
Mas infelizmente ele não teve a disposição de deixar. Talvez para você Deus vai pedir outra coisa. E é importante deixar. Para seguir Jesus é importante deixar. Quem sabe o nome desse jovem não podia estar só como jovem, mas poderia estar escrito, não só no livro da vida, mas a gente podia contar histórias que ele, depois que ele se arrependeu, que ele seguiu Jesus, mas ele não se permitiu. E aqui a gente lembra que Jesus falou da parábola do semeador, a gente vê aqui um coração com espinho, cuidados do mundo. Logo depois o Pedro começa a perguntar, e eles ficam assustados, porque Jesus fala que dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. Um dos entendimentos que é mais fácil um camelo entrar é porque em Israel havia uma porta, que era chamada buraco da agulha. Alguns historiadores comentam isso não é, algumas pessoas dizem que não é tão certo, mas é interessante, que o camelo teria que tirar suas cargas e abaixar para entrar. Então aqui estava apontando para esse jovem, o rico tem que deixar tudo para entrar. Às vezes o rico ele pensa, o rico vem na igreja e pensa que é o dízimo dele que vai fazer as coisas. Eu não sei se você tem riqueza, mas eu quero te dizer, não é o seu dinheiro que move o reino de Deus, não. É o seu dinheiro, não. Já conheci muita gente de finanças que pensava que era o dinheiro dela que movia as coisas na igreja. Não é nada, não é nosso braço, não é o quanto ora. Uma vez até falaram para mim isso, falaram assim, o que movimenta aqui é a forma da gente se mover, que não sei o que é recurso. Não é recurso não. A coisa que mais movimenta a igreja é a oração. A chave mais importante da igreja é a oração. Aí após a palavra, mas a oração é a chave mais importante. Então assim, é importante se arrepender, é essencial se arrepender desse tipo de pecado. E Jesus ele é veemente contra isso. O Pedro pergunta para ele, e Jesus começa a falar que aqueles que deixaram sua mãe, seu pai, esse texto ele mexe comigo, gente, porque, versículo 29, todo aquele que deixar casa, irmão, pai, e os filhos e os campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eu posso dizer para vocês, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Tenho vivido 10 anos, na verdade 15, mas 10 casado, em missão junto com a minha esposa. Os 5 primeiros foi solteiro. E eu sei o que é ter irmão, casa, família, filhos. Eu tenho vó espalhados pelo globo. Eu tenho pessoas que eu sei que são a minha família. Todo lugar que eu fui, porque eu disse sim para o Evangelho, o Senhor sempre preparou uma casa, o Senhor sempre preparou amigos, o Senhor sempre preparou uma igreja. Então Jesus é muito fiel para você receber já nessa vida aquilo que Deus tem para você. E eu quero ser específico aqui, se você tem um chamado, quer seja missionário, quer seja pastoral, quer seja até mesmo você está trabalhando e você está com um desafio de ir para outro lugar, não tema. Jesus sustenta, Jesus ele te honra, Jesus vai te enviar e lá nessa terra ele vai levantar pessoas para cuidar de você, pessoas para serem sua família. Eu passei batido aqui num ponto, que é o versículo 28, que fala que os 12 apóstolos vão estar com Jesus no dia do grande juízo. É interessante, né? Que eles vão estar julgando também julgando a igreja, julgando os povos, né? Na verdade não os 12, porque o Judas não vai estar. Mas é muito lindo pensar nisso, né? Que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu sempre penso nisso, sabe? O Pedro estava lá pescando, o João com o pai dele, o André e o Pedro estavam junto, João e o Tiago trabalhando com o pai dele, o Mateus deixou a coleteria. O que você tem que deixar para seguir Jesus? O que você tem que deixar? Eu deixei algumas coisas e dói, mas hoje eu sei que eu ganhei muito tesouro. No começo doeu, hoje tem sido um motivo de muita alegria. Se você me perguntar se eu deixaria tudo que eu tive que deixar para seguir Jesus, eu deixaria de imediato. Vamos orar? Pai,
Quero abençoar os casamentos, os matrimônios que agora me ouvem. Quero declarar, Senhor, que não haja dissolução nos casamentos. Eu quero pedir que o Senhor venha e intervenha sobre casamentos que estão com problemas, com dificuldades, famílias que estão passando, Senhor, por crises relacionais. Eu peço que o Senhor traga perdão, Deus. Toca corações agora, quebranta corações, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar pelas crianças. Gere em nosso coração, Senhor, um amor pelas crianças. Levanta uma igreja que cuida das suas crianças, que dá o melhor, Senhor. O melhor da igreja deve ser para as crianças, porque delas é o reino de Deus. Senhor, eu peço pelas crianças que elas não tenham fome, que elas não passem necessidade, em nome de Jesus. E Pai, nos ajuda a abrir mão daquilo que nos tem. Senhor, que nada nos prenda, que nada nos impeça de caminhar contigo e de te seguir. Eu quero abençoar, Senhor, os missionários, as pessoas que saíram da sua cidade, estão ministrando em outra cidade. Quero orar, Senhor, pedindo que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os encha de poder, Deus, que o Senhor lembre esse texto a eles, que o Senhor lembre que eles terão sempre família, terão sempre recursos, obedecendo a Tua palavra. Senhor, continue abençoando a todos os ouvintes, abençoando a minha vida, abençoando a vida do Roberto, Senhor, de todos os envolvidos, ó Deus, na gravação desse vídeo, direto ou indiretamente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos no capítulo 20.